Olá, boa tarde. Hoje é 14 de 4 de 2025, 14 de abril de 2025. Então, Antigo Testamento, parte 2433. Aqui eu estou mostrando para você uma história bíblica, o Antigo Testamento para a honra e a glória de Deus. E veja que Deus, o salmista Davi, quando estava com o Espírito sobre ele, sendo usado pelo Espírito, ele disse que tinha que anunciar as maravilhas, os prodígios feitos do Senhor. E isso é bom, Deus se agrada. Todo mundo gosta, quando tem, lógico, uma história boa, de ser divulgada, né? Todo mundo gosta de ser bem visto, todo mundo gosta de um projeto, de um plano, de uma atividade, do seu trabalho ser visto, ser divulgado, ser realizado, né? Todo mundo gosta dos seus planos, dos seus projetos dando certo, seus sonhos sendo realizados, seus objetivos sendo conquistados, sendo realizados, sendo alcançados. Então Deus também tem isso também. Lembrando que nós somos feitos à semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Deus e de Jesus Cristo. Então aqui o rei Davi, quando soube que não poderia fazer o trono, não poderia fazer o templo, na verdade ele já tinha um trono, já tinha o reino dele, que Deus tinha dado a ele, mas quando ele soube que não poderia fazer o templo, ele não ficou frustrado, triste, desanimado, ele não ficou cabisbaixo, ele não ficou com raiva de Deus, com raiva do profeta Natan. Imagine se o rei Davi fosse igual a alguns de nós nos dias de hoje, no mundo afora, ficaria com raiva. Não, Natan, que é isso? Como é que pode? Eu sou o rei. Como é que eu quero fazer uma casa para colocar a arca com as duas tábuas dos 10 mandamentos e Deus não quer? Não, peraí, ficaria com raiva. Porque ele recebeu o não de Deus, porque Deus não permitiu. Então, se você vê os ensinamentos, o mandamento de Jesus, os ensinamentos e os mandamentos de Jesus, que confronta com os seus pecados, com as suas fraquezas, com os seus erros, que confronta com aquilo que você quer, com aquilo que você gosta, fique feliz, faça orar. Deus me perdoa, tem misericórdia de mim, me ajuda a fazer a tua vontade. Quando o rei Davi ouviu isso, ele foi orar. Olha só, a oração, 1 Crônica 17, versículo 16 e diante, oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante ao Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? Ele estava agradecendo porque Deus tinha feito ele sendo rei em Jerusalém. E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e proveste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação. Ó Senhor Deus, ele orando. Quem mais te diria, Davi? Quem mais te dirá, Davi, acerca da honra feita ao teu servo? Porém, tu bem conheces teu servo. Então Deus, ele lhe conhece. Deus, ele sabe tudo que você faz. Tudo, tudo, tudo. Ó Senhor, por amor de teu servo, segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas para fazer notórias todas estas grandes coisas. Então ele foi orar e agradeceu. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Ele orando. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para o seu povo, fazendo-te nome com grandes coisas e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito, e tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da tua casa, seja certamente para sempre. Faz como falastes. Então o rei Davi disse: ó Senhor, faz como falastes. Faça a sua vontade, que seja feita a sua vontade. Olha só. Confirme-se com efeito e que o teu nome se engrandeça para sempre. E diga-se, ó Senhor dos Exércitos,
é o Deus de Israel. E Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo, o rei Davi, o filho de Jessé, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarás casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Então Deus achou, o rei Davi achou confiança para orar na presença de Deus. Quando ouviu isso de Natã, profeta Natã. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servida, abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti. Porque tu, Senhor, o abençoaste, e ficará abençoado para sempre. Entendeu a oração do rei Davi? Quando ele ouviu o não de Deus, que ele não poderia fazer o templo, quando ele ouviu a vontade de Deus, ele foi feliz e foi orar, agradecer a Deus. E teve confiança para entrar na presença de Deus e orar. Então eu digo uma coisa para você, se você vê na palavra que não pode matar, roubar, mentir, enganar, trair, adulterar, aborrecer, injuriar, perseguir, atrapalhar, que tem que amar, perdoar, fazer o bem, ajudar, ter misericórdia, ter compaixão, você tem que ficar feliz, você tem que orar, o Senhor me perdoa por o mal que eu fiz a fulana, a ciclana, a beltrana, me perdoa por eu estar aborrecido, injuriado, perseguido, atrapalhado alguém. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, se eu tenho que amar, perdoar, fazer o bem, ajudar, me ajuda então a fazer isto, Senhor. Ó Senhor, me ajuda em nome de Jesus Cristo. Amém? Você tem que ficar feliz e você tem que orar. Se espelha no rei Davi. O rei Davi, quando recebeu o não, que não poderia fazer o templo, ele foi orar. E agradeceu a Deus, a Deus, a Deus. Ficou feliz. Teve confiança para entrar na presença de Deus e orar. Amém? Não fique com raiva de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e dos profetas não, né? Dos mensageiros de Deus, né? E você tem que saber que quem cura, quem sara, quem liberta, quem salva é a palavra. Quem santifica o homem é a palavra. A fé vem através da palavra, o arrependimento, o reconhecimento. Não é da vida do profeta, do mensageiro. Só que a gente tem que ser profeta verdadeiro, profeta de Deus, homem de Deus, né? Mulher de Deus. Temos que ser temente, obediente. Nós vamos ser.